Ok. Bem, pessoal, mais uma vez estamos aqui de volta para a nossa disciplina de prática 2, né, prática curricular 2, em que nós discutimos anteriormente, né? E vamos retomar essa discussão sobre a relação direta entre a teoria e a prática, né, na nossa atividade docente, ok? De maneira que possamos caminhar na direção daquele projeto que eu havia sugerido a vocês e que hoje eu estarei explanando um pouco mais sobre a relação entre a astronomia e a física. Né? A física e a astronomia, obviamente, dentro dessa condição, nós veremos também que outras disciplinas, né, outros componentes curriculares estarão presentes ali. Professor, Pois não. desculpa eu interromper, é que tem uma colega tentando entrar na aula. Pois é, eu estou aqui já há algum tempo chamando os que chegaram depois, mas vamos lá, ok. Ok? Obrigado, querida. Valeu, Jacqueline. Então, assim, eu vejo que nós podemos aqui, nessa condição, tá? Retomar as nossas discussões a respeito da prática, né? Enquanto componente curricular no nosso curso, mas que vai ser algo rotineiro na atividade docente, ok? Então, como eu disse anteriormente, eu vou buscar aqui nesse momento de encontro nosso, síncrono, discutir um pouco essa relação teoria e prática de forma, não vai ficar redundante, né? De forma contínua e, claro, numa proposta de uma oficina, tá? Que eu vou estar mais para o final da nossa apresentação apresentando alguns materiais básicos que nós vamos estar trabalhando no nosso próximo webinário, tá? Porque aí vai ser mão na massa mesmo, ok? E mais para que isso ocorra durante essa semana, a outra, eu vou estar postando as atividades, ok? Digamos assim, que norteiam nossa atividade ou nossa prática em relação à oficina de Física e Astronomia. Vocês me ouvem bem? Tudo bem aí? Ok. Vou pedir também a vocês, tá? Que, à medida que nós formos explanando, pode, por favor, se sintam assim à vontade para participarem, tá? Pode levantar a mão, enfim, para que eu possa dar esse tempo a vocês se colocarem, se posicionarem também. Essa aula é um diálogo, né? Esse momento nosso, na verdade, é um diálogo, digamos assim, um momento em que nós podemos discutir essa relação entre teoria e prática de maneira que seja significativa para todos nós. Então, não se sinta acanhado, por favor. Sei que vocês não são, tá certo? Até porque vocês abraçaram digamos assim, essa profissão também de docência, que ela é maravilhosa, né? Não sei quantos vocês já atuam nesse segmento profissional de educação, né? Na docência, obviamente, mas que é algo muito salutar. Então, por isso, eu sei que não tem ninguém tímido aí. Ou tem. O mais tímido aqui sou eu. É assim? Porque aí nós precisamos conversar a respeito da nossa disciplina, né? Em sala de aula teremos muitos momentos em que os enfrentamentos, no bom sentido, né, estarão colocados para que nós possamos levar o melhor possível daquilo que nós temos adquirido para o nosso ambiente de sala de aula, para que nossos estudantes recebam, né, aquele ensino de qualidade que nós todos desejamos. Mas, para tanto, é necessário que a gente interaja com o educar, com o ensinar, com o aprender. É um processo de ensino-aprendizagem contínuo que nós estamos envolvidos na nossa prática educacional, na docência, obviamente. Ok, gente? Então, vamos fazer assim. Nós vamos retomar, tá? Ok? O último encontro nosso, nós vamos ver ali alguns pontos importantes que nós discutimos ali a respeito do PCC 2, né? PPC, desculpe, né? De prática, PCC não, PPC, para que a gente possa estar discutindo dentro da nossa aula. Vou compartilhar com vocês uma tela aqui, certo? E aí, como em tela cheia eu não consigo visualizar, eu vou tentar colocar de maneira que a gente consiga ler tranquilamente ali. Tudo bem? Em qualquer momento, pode levantar a mão, né, no compartilhamento, pode falar para eu poder dar uma paradinha e vocês se comunicarem aí comigo, conosco, né? Certinho, professor. Beleza. Tela compartilhada aí, vocês estão vendo bem?
Sim. Vou colocar aqui no modo apresentação. E agora? Ok? Só me responda que eu coloquei em tela cheia. E aí eu não estou conseguindo. Se eu colocar aqui em tela cheia, vocês conseguem me ouvir bem? Ver corretamente? Importância do PCC 2, prática curricular. Só me responda, Sim, por favor, no professor. áudio. Ok. É isso que eu preciso, porque eu não consigo visualizar nenhuma mãozinha e tal. Então, podem falar, viu? Bem, pessoal, no nosso encontro anterior, não é? Nós falamos a respeito da nossa disciplina que nós estávamos tratando desse tema, ok? Eu vou pedir só um minutinho de vocês aqui, tá? Por favor, e eu explico o porquê. Só um minutinho, só um minutinho. Eu vou aqui, viu? Desculpa, pessoal. São as demandas internas que a gente precisa estar auxiliando, viu? O teu irmão que está com a necessidade ali de ordem de saúde, aí eu estou com ele sozinho aqui, aí eu preciso dar uma articulada. Mas fique tranquilo, em qualquer momento aqui eu vou falar, pessoal, só um minutinho, mas está tudo tranquilo, viu? Vou retomar aqui na apresentação. Bem, vamos lá. Não está conseguindo colocar em tela cheia, não, professor? Eu vou tentar colocar agora aqui, só um minuto. Eu vou colocar em tela Melhor. cheia, porque aí a gente consegue visualizar melhor. Pronto, ficou legal? Dá para ver. Beleza. Mas eu já coloquei tela cheia. Para vocês estão em tela cheia? Não, Né? professor. Ah, então é isso. Porque então eu estava tentando colocar aqui modo apresentação. Deixa eu ver aqui, então normal, classificação do slide, mostra. O próximo. Não, aqui não. O outro final lá, professor, Esse do aqui? zoom. Próximo do zoom, lá embaixo, na barra de tarefa. Isso, esse aí. Mas eu preciso voltar aqui. Mas para vocês aí, na apresentação, ficou legal? Pronto, agora está ficou ótimo. sim. Pronto, beleza, show de bola. Então, obrigado, queridos. Então, veja bem, no último encontro, nós falamos da importância da PCC, não é? Da prática curricular, enquanto componente, não é? Do nosso curso. E nós falávamos da articulação entre teoria e prática, né? Em que a nossa disciplina busca superar a dicotomia, essa separação entre o conhecimento teórico e a prática profissional, permitindo que os alunos apliquem os conceitos aprendidos em situações reais. Bem sabemos, né, que em certos momentos nós nos preparamos para trabalhar uma aula de forma teórica, né, trazendo os conceitos, e aí nós vamos ser específicos, né, já que nós fazemos parte de um curso de física, nós precisamos, claro, debater aqueles conhecimentos teóricos, né, que, digamos assim, que embasa, né, todo o fundamento em relação à apresentação, de forma que, ao medirmos um fenômeno físico, né, ele seja esclarecedor aos olhos dos nossos estudantes, né? Então, claro, nós vamos usar as ferramentas que nós temos, os livros didáticos, as aulas, né, dialogadas através de instrumentos como o próprio WhatsApp, ou mesmo, né, um recurso tecnológico. E eu digo WhatsApp por quê? Porque, assim, o que acontece? Sabemos, me permita abrir esse parênteses aqui. Obviamente que nós não vamos estar usando o celular em sala de aula, né? Até porque temos leis que regulamentam isso para que a gente tenha o maior dinamismo possível. Mas existem momentos que você tem ali uma interação, que precisa fazer uma discussão, que precisa fazer uma pesquisa rápida, então isso aí é negociável, né? Claro. Mas o que eu quero embasar é que no conhecimento teórico, né, e isso que nós vamos usar as ferramentas didático-pedagógicas, em algum momento, buscamos sempre atrelar a uma prática profissional, ou seja, uma prática, melhor dizendo, uma prática voltada para aquilo que é a atividade, né, nossa, enquanto professores. E essa prática nossa diz respeito também a passar atividades práticas para que os estudantes também possam interagir. Eu vou falando aqui, vocês podem mediar, em algum momento, pode pedir a palavra falando, viu? Porque eu não estou visualizando aqui
a tela, só a tela cheia, então vocês podem participar, tá bom? Pode falar. Bem, quanto aos conceitos aprendidos em situações reais, certamente serão dados em algum momento uma discussão muito interessante em sala de aula, tá? Inclusive com momentos de oficina, momentos de experimentos que podem ser feitos em sala de aula ou fora do ambiente de sala, né? Digamos que num campo aberto ou no campo em que nós estejamos fazendo pesquisas, que é o nosso caso aqui que eu vou discutir com vocês. Bem, o desenvolvimento de competências e habilidades. As atividades práticas da PCC contribuem para o desenvolvimento de habilidades como planejamento, execução, avaliação, reflexão sobre a nossa prática, né? A prática pedagógica. Então, as competências e habilidades, elas vão estar adentrando, obviamente, no nosso ambiente de sala de aula, dentro desse planejamento e execução, de forma que seja o mais, como eu posso dizer, o mais profícuo possível para que o estudante assimile esse conteúdo, né, assimile o que está sendo estudado de maneira prazerosa. Essa é a nossa grande realização. Obviamente, nem sempre será assim, né? Nem sempre será prazeroso para todos. Mas se nós conseguirmos levar adiante aquela prática, aquele planejamento, melhor dizendo, para o nosso estudante, com certeza ele vai estar interagindo de maneira muito mais significativa, tá? A formação de professores mais preparados. Então, a disciplina de PCC também nos propõe, tá certo? Uma consciência clara do nosso papel, né? Sermos capazes de lidar com os desafios que são muitos em sala de aula. E assim promover uma aprendizagem significativa para os alunos, ok? Vocês querem colocar alguma coisa aí? Fique à vontade, nesses pontos que foram elencados aqui. Ou outra coisa. Posso ir à frente? Sim, professor. Ok? Ok. Bem, aí nós propusemos também, né, dentro de um artigo de Antônio Moreira, de Marco Antônio Moreira, né, que ele faz uma análise crítica do ensino de física, né, por experimentação. E aí ele coloca aí alguns pontos importantes que nós já discutimos, que eu estou retomando para mostrar onde estamos e para onde nós estamos indo, né? Ele põe assim: pesquisa em ensino de física, outras atividades como simpósios, oficinas, projetos e livros e demais materiais foram desenvolvidos no Brasil, principalmente a partir de 1980, com o surgimento e consolidação de uma área de ensino de física. Grandes professores e pesquisadores, produtores de recursos instrucionais, deixaram sua marca no ensino de física no Brasil. Ele trata isso no terceiro parágrafo. Colocando, obviamente, que muitos pesquisadores na área de física se debruçaram, né, para buscar a melhor maneira de trazer o conhecimento da disciplina, digamos assim, para os nossos estudantes, para o ensino e a aprendizagem significativa. E não foram poucos, né? Então ele destaca, a partir de 1980, de maneira mais sistemática, isso foi ocorrendo, né, a partir dos novos projetos curriculares, enfim, que foram demandados e empreendidos, né, aqui no nosso país. E a cada década, nós percebemos uma mudança significativa em relação aos projetos, né, de curriculares, enfim, aos meios pelos quais as leis e normas mantêm, né, o ensino de física e das outras disciplinas de maneira regular no nosso país. E aí eu coloquei: você concorda com essa afirmação de Moreira no parágrafo abaixo, que ele diz assim: apesar de tudo isso, de pessoas se debruçarem, prepararem material didático, enfim, trazerem tantas coisas interessantes para o ensino da disciplina de física, ocorre de maneira paradoxal, né, uma crise. E ele diz que essa crise, no ensino se dá em função de alguns fatores, como a carga semanal, que chegou a 6 horas aulas por semana, hoje é de 2 ou menos. Então, por exemplo, eu não peguei 6 horas aulas semanais de física, né, num curso, digamos, regular de ensino médio, né? No máximo, por exemplo, eu trabalhei com 3 aulas semanais. Mas 6 horas aulas significa que, obviamente, teríamos, assim, dentro de um conhecimento físico da disciplina, uma maneira muito interessante de estudar, né, de maneira mais significativa, dentro de uma grade que permitisse que as outras disciplinas também escorressem dessa maneira. Eu sei que hoje a disciplina de física, a disciplina de química, praticamente todas as disciplinas, houve uma grande redução de carga horária, né? A aula de laboratório, por exemplo, praticamente não existe. Falta professor de física nas escolas, os que existem são obrigados a treinar os alunos para as provas, então se tornam treineiros de provas, olha, né, para respostas corretas, ao invés de ensinar física. Então, esses pontos aí, a gente vê de maneira significativa que Marco Antônio coloca como um ponto muito, digamos assim,
deficitário na nossa educação aqui no Brasil, quando esses fatores estão elencados, né? Estudantes que estão ali só treinados para fazerem provas, né? Carga horária que, às vezes, os professores também, em várias situações, têm que fazer complementação de carga horária com outro momento, ou pegar outra disciplina, enfim, são N fatores. Eu queria relembrar vocês dessa discussão que houve no momento passado, tá? Como você como você põe as afirmações de Moreira e você vê, na verdade, né? Como você vê as afirmações de Moreira no parágrafo abaixo. Ele coloca assim: os conteúdos curriculares não vão além da mecânica clássica e são abordados da maneira mais tradicional possível, totalmente centrada no professor, baseada no modelo de narrativa crítica ou criticado por Finkel em 1999. Então, assim, ele faz uma crítica muito severa, né? Apesar da mecânica clássica ser importantíssimo no estudo da física, né? O movimento se estuda dentro da mecânica clássica. Ele diz, então, que basicamente, por todos os anos educacionais em que o estudante passa no estudo da física, não se vê outros assuntos, não se vê nem outros conteúdos sendo trabalhados ali, a não ser a mecânica clássica. Eu não sei, né, se vocês perceberam isso ao longo de um tempo, mas isso é criticado por Finkel em 1999, ele traz esse ponto, né? O resultado desse ensino é que os alunos, em vez de desenvolver uma predisposição para aprender física, como seria esperado para uma aprendizagem significativa, geram uma indisposição tão forte que chegam a dizer metaforicamente que odeiam a física. Eu não sei por que eles odeiam a física, né? Certamente deve ser por fatores como esse. Alguém quer colocar algum ponto aí, por favor? Professor, boa noite. Boa noite. Dá para ouvir direito, né? Está ouvindo direito, né? Sim, pode falar, querido. Mudei o microfone aqui. Sobre essa questão, né, de trabalhar mecânica, de ter que trabalhar em vista dos exames externos, né, das avaliações externas. Para ter uma mudança, na verdade, é necessário mudar toda uma estrutura, né? Todo o sistema. É necessário mudar a base, a educação básica, mas também é necessário mudar nas universidades, sabe? É o que a gente vinha discutindo assim, e até coloquei isso lá no fórum. Essa transposição didática, ela deve ocorrer, todavia, a gente dificilmente vai conseguir, porque nas universidades também não se faz isso, não se pensa muito nesse viés. Então, as universidades, que é onde nós nos formamos, né, precisa também rever algumas de suas práticas. Né? A gente tem tido, claro, né, esse momento de transição, estamos aprendendo, só que muito é cobrado na educação básica, mas eu não vejo muito essa mudança no ensino superior. Entendeu? Na verdade, toda a estrutura da educação ela deve ser mudada, deve ser repensada. Não sei como, mas eu acho que na discussão a gente pode tentar pensar em algo juntos, né? Mas a gente tem que pensar em algo que comece desde a base, lá no ensino infantil mesmo, passando por o ensino fundamental 1, 2, ensino médio, até chegar no ensino superior. E o ensino superior mais ainda que eu vejo. Viu? Ok, muito boa a sua colocação. E vejo também nessa posição em que você aborda sobre o ensino, também no ensino superior ser mais significativo, né? Realmente isso deve ser feito de maneira que passe de maneira mais simples, ou digamos assim, não é simples a palavra, de maneira mais significativa, mais tranquila, aquilo que é tratado ao longo da vida escolar. Aí quando você coloca, por exemplo, desde o ensino básico, o ensino infantil, o fundamental 1, 2, depois o ensino médio, para que aquela extensão, quando chega ali na universidade, o estudante se depare com situações que não desanimem em relação ao que ele estava estudando. Ou seja, se ele escolheu um curso de física, então dentro da escolha, certamente ele viu coisas muito significativas, né, no seu, digamos assim, naquilo que ele já estava desejando aprender, né? Então, realmente, algumas amarras aí em relação ao ensino superior devem ser tiradas, repensadas, né? As práticas, as aulas, para que isso se torne mais dinâmico. Mas, de qualquer maneira, a gente percebe, né, que essa indisposição tão forte dos estudantes com física em algum momento se dá também, né, por uma reprodução, uma prática que acaba sendo um ciclo vicioso, né? Exatamente por esse ponto, pela formação ainda ser, digamos assim, de uma forma tradicionalmente muito amarrada, né? E eu creio, por exemplo, na mecânica clássica, são tantas coisas maravilhosas que pode se tratar na mecânica clássica, né? Tratar com
com práticas que são feitas em ambientes até mesmo externos ao laboratório formal, né? Podemos usar o laboratório, óbvio, você tem instrumentalidade para isso, óbvio, mas em algum momento também, por que não construir algumas coisas interessantes, né? Trabalhar, por exemplo, plano inclinado, trabalhar a relação entre movimento de corpos em plano inclinado, né? Usar a relação entre vetores, aplicação de vetores nesse plano, no plano horizontal, no plano inclinado, né? Corpos em queda livre, enfim, né? Movimento circular uniforme, são muitas coisas que nós podemos pensar, né? Instrumentalizar para que isso fique mais dinâmico. E, obviamente, é essa a ideia, não é? Por que não tratar com a bicicleta? Por que não tratar, não é? Estudar o movimento de rotação dos corpos, né? Circulares e observar, por exemplo, mudanças de velocidade, quando a velocidade é constante, quando ela varia, se a velocidade é linear, se a velocidade é angular, qual a relação entre a velocidade angular e a velocidade linear, quando nós estudamos isso, observando também, né? Digamos assim, isso de maneira prática, usando instrumentação prática. Bem, eu vou caminhar mais um pouquinho aqui. Tem uma travadinha aqui, tá? Eu vou... Vocês podem me ouvir bem? Sim. Outra questão sobre essa afirmação dele é a gente pensar no papel da matemática, né? Eu vejo, né, eles botam aqui assim, eu odeio a física. Eu converso muito com o professor de física aqui da escola e ele costuma falar assim, ó, Denilson, a parte de física, os alunos até se saem bem, mas quando chega numa parte que precisa de cálculo, aí os alunos começam a dizer que não gosta de física, que não sei para que esse negócio envolvendo matemática. Tá vendo aí? Então, é nessa pegada que a nossa disciplina pode ajudar muito, viu? Por quê? Porque nós vamos trazer dessa condição teórica e fazer uma extensão para a prática, ou seja, mostrar aquilo ocorrendo de maneira prática, onde a matemática está presente ali, né? Onde a física está presente naquele experimento. E outra coisa, outros componentes curriculares. Por exemplo, eu vou propor aqui essa atividade de oficina com vocês, de agora até o nosso próximo encontro, que vai tratar não só de física, mas de física, de astronomia, relações matemáticas no triângulo retângulo, gráficos, beleza? Nós vamos trabalhar com coordenadas cartesianas, trabalhar também com história, a história da astronomia, não é a história, digamos assim, da contagem do tempo, com geografia, né? Movimento dos planetas, né? Movimento, a órbita dos planetas, enfim, veja que a gente pode trazer muita coisa associada a uma determinada prática dentro da física, se nós soubermos abordar, e se aquele experimento nos abrir novas oportunidades, ou elencar, digamos assim, vários assuntos que são tratados em outros componentes curriculares. E aí, esse odeiam física, né, passa a ser uma coisa muito, né, muito distante da vida desse estudante que vê a física aplicada na vida real e que pode implementar ou mostrar isso na sua vida acadêmica. Eu já cheguei a ver alguns estudantes falar assim, pô, professor, o senhor está falando desse assunto aí, e eu estava vendo agora lá na aula de circuitos, esse assunto que você estava tratando aqui e tal. Por quê? Porque é nessa relação entre um conteúdo e outro onde está a matemática que vai fazer isso. Né? Vai fazer digamos, essa ponte aí. A física estuda o quê? A física, em linhas gerais, faz medições. E as medições são feitas de que forma? Usando a matemática básica que nós conhecemos, né? Não quero entrar na discussão de que física estuda o quê, tá? Estuda fenômenos naturais, mas de que maneira? Só observacional? Não. Quantifica. E ao quantificar, você atrela a teoria a essa prática, né? Que é observada na natureza. Bem, deixa eu ver aqui para a gente poder caminhar, que a nossa hora vai andando, mas... Ô, gente, eu preciso ter algumas pessoas que estão pedindo para entrar em sala de aula, eu vou olhar, viu? Vou sair aqui um pouquinho da tela cheia. Só um minuto. Tranquilo aí, gente? Vamos para frente? Vou retomar aqui, viu? Beleza. Então vamos lá. Aqui, ok. Ok.
Para vocês, aparece tela cheia aí? Ainda não, professor. Certo. Não, Aqui agora... professor. Ok, então vamos lá. E agora? Agora sim. Agora sim, professor. Beleza. Na conclusão de Moreira, então, quanto ao ensino de física no Brasil, ele coloca assim: certamente são muitas as razões das quais salienta-se de imediato a desvalorização da carreira docente na educação básica no Brasil. No discurso, a educação é sempre prioritária. Na prática, as condições de trabalho, em muitos casos, são vergonhosas, né? São falas de Moreira no seu artigo. Baixos salários, muitos alunos, elevada carga horária semanal, falta de apoio na formação continuada, currículos que não passam de uma lista de conteúdos a serem cumpridas, preparação dos alunos para a testagem. E aí, o que você conclui a respeito disso? Como pode ser mudada essa situação? Nós trouxemos essa discussão na aula passada, né? Mas, de maneira assim, mais geral, vocês concordam com essas colocações de Marco Moreira lá no seu artigo? Ou, em parte, ou isso é algo que é fora da nossa realidade no Brasil? Diga aí. Poucas palavras. Quem é o primeiro? Quem é a primeira? Você acha que os salários são dignos? Acho que não tem nem o que falar aí, né? Acho que todos vão concordar, né? O discurso é lindo, né? O discurso, o Brasil vai ser um dos melhores países. Mas na prática a gente não vê isso. Isso não é de agora, né? Isso é de outrora. É uma coisa que tem sido reproduzida ao longo do tempo, mas assim, em vista a tudo isso, apesar de tudo isso, a gente sempre tem a esperança, né? De que as coisas melhorem, que a gente, na nossa prática, obviamente, nós teremos condições, né, de lutar para que melhorem dentro da nossa condição. E as políticas públicas, enfim, tudo mais que vem aí dentro da educação, a gente vai lutando para que haja melhoras. Né? Ao longo do tempo, muitas coisas foram feitas, conquistas foram realizadas. Eu achei interessante, eu não sei se vocês viram, rapidamente, umas crianças participando não sei se é Caldeirão, do programa de Hulk aqui, e eles trabalhando, meninos assim, trabalhando de maneira tão significativa, tão legal, a questão da matemática, da física, do português. Não sei se vocês viram aí domingo passado, achei demais, né? Então, assim, nós temos, sim, coisas muito boas nesse país, né? Mas é necessário lutar de maneira mais contundente, de maneira melhor, para que a gente veja isso acontecer na nossa prática educacional, né? Tanto de ensino, quanto também, né, de ganhos, enfim, tudo mais, para nós e para nossos estudantes. Bem, gente, então aqui chegamos. Você se lembra que eu disse a respeito de propor uma prática com vocês que atrelasse a astronomia, a física? Lembra disso? Física e astronomia? Tudo a ver? Pois muito bem. Nós estamos aqui, né, trazendo, então, alguns pontos importantes a respeito dessa proposta que nós podemos desenvolver em forma de uma oficina aqui com vocês, tá certo? Como é que chama esse projeto? Projeto Física e Astronomia, tudo a ver. A gente pode dar esse nome, né? Esse nome, por exemplo. Dentro desse projeto, o estudo seria dado, né, em relação ao movimento relativo do Sol, ou também conhecido como movimento aparente do Sol. Então, esse movimento relativo do Sol nos propõe belas surpresas que podemos observar daqui da Terra. Uma delas é a observação e a reprodução do analema, que muito bem pode ser descrito em termos de coordenadas cartesianas em papel milimetrado. Aí alguém pode falar assim, mas o que é analema? Calma que nós chegamos lá. Nesse projeto, podemos abordar sobre as leis referentes às órbitas dos planetas, as mudanças das estações, conceitos de calor, temperatura, coordenadas cartesianas, tabelas e gráficos, e muito mais. Né? E aí acrescentaria aqui trigonometria, relações trigonométricas do triângulo retângulo, né? Cosseno, seno, tangente, e a gente tratando dessa maneira também, tá? Materiais para o projeto. Então, aí, papel milimetrado, lápis, borracha, escalímetro, caderno para fazer a construção das tabelas, né? Para a organização dos dados e coordenadas. Qual a ideia desse projeto? É exatamente tratar de assuntos que estão sendo postos dentro do componente curricular de física, de geografia, né? Sobre movimentos de planetas e tantos outros assuntos dentro de um projeto que os alunos vão fazer de maneira que interajam com materiais didáticos
entendam, né, como essa física pode estar atrelado a um assunto tão maravilhoso como é esse do movimento aparente do Sol na astronomia. Ok? Vocês estão comigo aí? Tranquilos? Sim, tranquilo. Tranquilo, professor. Qualquer momento aí pode falar, pode perguntar, viu? Por favor, não me deixe sozinho aqui, não. Sozinho que eu falo, só eu falando. Eu sei que vocês estão comigo aqui. Bem, gente, tem aqui, então, essa segunda parte do nosso segundo encontro, né? Que hoje eu vou exatamente agora tratar de maneira mais prática, né, esses conceitos que nós estudamos em física, nós tratamos lá dentro da mecânica celeste, né? Quando estudamos, por exemplo, as leis de Newton, né? As leis do movimento, em que ele vai tratar sobre a relação entre causa e efeito, né? Quando ele estuda força e mostra quais são os efeitos gerados a partir dessa força, e esse estudo se torna tão amplo, a amplitude é tão maior, que a própria mecânica celeste é estudada por Newton, por Johannes Kepler, no passado, antes de Newton, né? Também Galileu Galilei. Então, assim, o que Newton vai fazer? Ele vai pegar todo esse material, todo esse arcabouço, se o termo seria todo, digamos assim, o conteúdo ou os conhecimentos gerados a partir dos movimentos e mostrar uma lei geral, chamada Lei da Gravitação Universal de Newton, né? Está lá nos livros de primeiro ano de física, quando se trata de gravitação, né? Gravidade e gravitação universal, tá bom? Então, vou discutir com vocês hoje o analema, né? Dentro de um projeto que se chama um movimento relativo do Sol, ou a física e a astronomia, tudo a ver. Ok? Ok? Ok, professor. Tem colegas que estão tentando entrar, professor, na aula, viu? Pois é, eu estou aqui eu tenho que sair aqui para eu poder acessar lá, porque eu estou em tela cheia. E aí o que acontece? Já são 18h44, algumas pessoas chegaram bem depois. Eu acho que na próxima aula que tem, é bom colocar o tutor como co-organizador. Exatamente, é isso aí. Falou certíssimo. Nessa condição, então, nós vamos retomar aqui. Só um minuto. Bem, o que é o analema? Alguém já ouviu falar do analema aí? Certamente sim, não é? Ou de maneira geral, né? Já ouviu falar. O analema está ali, ó. Nada mais é do que um grafo, uma figura em forma de 8, que representa a posição do Sol no céu, vista de um local fixo na Terra em um mesmo horário ao longo do ano. Essa figura é o resultado da combinação da inclinação do eixo de rotação da Terra e da órbita elíptica da Terra ao redor do Sol. Vocês podem ver à direita aí do nosso slide exatamente a representação do analema. Podem ver lá uma forma de 8? Aquela representação ali se dá de que maneira? Alguém se coloca em uma posição, sempre no mesmo horário, voltado, né, obviamente, para o Sol, e ali ele fez como foto. Ele coloca um filtro, ele tira uma foto do Sol naquela posição. Veja bem, aquela posição naquele mesmo horário. Exemplo, às 5 horas da tarde, alguém foi, apontou o Sol para a sua câmera para o oeste e tira uma foto do Sol naquela posição. Na mesma posição e às 17 horas. Digamos que na semana seguinte ele faz a mesma coisa. Ele volta para a mesma posição, às 17 horas, e tira uma outra foto do Sol. O Sol já não vai estar mais ocupando a mesma posição. Você concorda com isso? Sim, professor. Gente, deixa os microfones abertos aí, se for o caso, para falar. Exatamente porque nós observamos movimento aparente do Sol, movimento relativo do Sol. Nós estamos no planeta, em que observamos para cima, né? Todos os corpos celestes se movimentando em relação a nós, né? Nessa movimentação aparente. Então, para tanto, nós precisamos entender qual a relação existente entre o movimento aparente do Sol e o movimento do nosso planeta, tá? Os movimentos, mais que um movimento.
E é isso que nós vamos discutir aqui, tá? Então vamos lá. A explicação do fenômeno celeste. Como é que isso se dá? Bem, nós temos aqui basicamente dois fenômenos físicos que nos permitem observar essa formação do analema ali. O primeiro é o eixo de rotação inclinado. Né? A Terra não é perfeitamente perpendicular ao seu plano orbital, mas possui uma inclinação de aproximadamente 23,5 graus. Essa inclinação faz com que o Sol pareça se mover para cima e para baixo no céu ao longo do ano, criando a parte vertical do 8 do analema. Então, o que ele está colocando? Que se aqui, perpendicular, a órbita seria o eixo, né? Digamos assim, estaria nossa Terra, em relação à eclíptica ou a órbita, o plano da órbita do Sol, né? O nosso planeta está inclinado em relação a essa eclíptica. Então, o que é a eclíptica? É o plano, né? A eclíptica do Sol é o plano de órbita do Sol. O nosso planeta, em relação a esse plano orbital, ele se inclina para aproximadamente 23 graus em alguns minutos, né? De graus ali. Tá? E essa inclinação, né? Associada ao movimento de órbita elíptica, né? Que a Terra faz em torno do Sol, esses dois fenômenos físicos, ao serem observados dentro, ou melhor, ao serem estudados dentro da observação do movimento aparente do Sol, é que descreve esse 8 assimétrico aí, que nós vimos a partir das figuras. Vocês estão comigo? Sim, sim. Então, quais são os dois fenômenos que nós temos para a formação do analema? Eixo de rotação da Terra inclinado ao plano orbital do Sol. O plano orbital do Sol é chamado de eclíptica, né? Pode falar assim, porque tem um P mudo, eclíptica. Então, se aqui é a órbita do Sol, a Terra está inclinada em relação a ele 23,5 graus aproximadamente. Outro ponto, outro fenômeno, é que a Terra não faz, ou melhor, não tem uma órbita circular em torno do Sol, não é? Entre uma das leis de Johannes Kepler, ele vai nos mostrar que a Terra descreve uma elipse em torno do Sol. Sabemos que a elipse, não é? Ela tem um achatamento, digamos assim, em relação à figura circular. Vale ressaltar que essa elipse, né, ela não é tão achatada, ela não é tão excêntrica assim. Ela tem aproximadamente 0,17 pontos de excentricidade na sua órbita. Então, se você observar, se a gente pudesse observar isso, nós não veríamos uma elipse perfeita, com, digamos assim, muito alongada. É uma elipse, mas com baixa excentricidade. Outra coisa é a posição do Sol. Ao longo do ano, o Sol parece se mover para leste e oeste. Isso aqui no céu, né? E é o que a gente observa, né? A gente observa o Sol se levantando a leste e se pondo a oeste. Ele coloca lá essa observação devido à rotação da Terra e a sua órbita ao redor do Sol. A combinação dos dois movimentos, quais são? Inclinação do eixo e movimento elíptico na sua órbita, formam o 8 do analema, tá? Olha aí uma representação do plano orbital da Terra. Então, vocês olham na perpendicular, né, que existe uma inclinação chamada inclinação axial, né, que é essa inclinação em ângulo, em que o nosso polo norte celeste, né, está apontando um pouco mais inclinado, e essa inclinação aí é de aproximadamente 23 graus, tá? Um pouquinho mais que 23 graus. Observe a eclíptica, como eu disse. Enquanto que a Terra, se você pegar em dois eixos cartesianos, né? Em Y e em X, X aí seria a eclíptica ou o plano orbital do Sol, né? Em que a Terra está girando em torno do Sol, nessa eclíptica, com uma inclinação de aproximadamente 23,5 graus. Como você observa ali no Equador Celeste, inclinado em relação à eclíptica, tá? Ou a inclinação do eixo, né, transversal, ou eixo perpendicular, com o eixo de rotação da Terra. Então, essa inclinação axial da Terra é o ângulo formado entre o eixo de rotação e a linha perpendicular ao plano orbital. Obviamente, isso aqui é uma ilustração do Blue Ring Median, né? Ele está fora de escala, por favor, fora de escala, e também, né, uma representação para a gente ter uma noção de como esses fenômenos físicos ocorrem em relação ao nosso planeta, na sua órbita em relação ao Sol, na sua órbita em torno do Sol. Como se obter um analema? Bem, primeiro tem um horário fixo para observação. Para obter um analema é necessário observar o Sol
no mesmo horário todos os dias, como ao meio-dia solar verdadeiro. Isso garante que a posição do Sol seja medida em relação ao movimento aparente da Terra. Mas não é a única forma de observar isso. E a nossa proposta até então, né, não será uma observação direta através de filtro para tirar foto do Sol em determinada posição. Nós vamos tratar isso, nós vamos tratar essa observação com um plano, né, em que levantaremos sobre esse plano no chão um relógio de sol, um pauzinho fincado perpendicularmente ao plano, e que nós vamos delinear os pontos de sombra desse relógio de sol. Então ele fica mais simples, né? Eu vou discutindo isso aqui, vou pedir algumas pesquisas também lá dentro do nosso curso, tá? Mas basicamente é isso. Nós vamos, em vez de olhar diretamente para o sol, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos pegar uma plataforma, deixa eu buscar uma aqui do meu lado, já está pronta, para vocês terem uma ideia do que é isso, tá? Eu vou mostrar no final a foto, mas é uma plataforma basicamente como essa. Dá para ver a plataforma? Ok? Ok. Essa plataforma, ela tem aproximadamente 45 centímetros por 35, tá? Ela tem um furo central, e que nós vamos colocar aqui, ó, um relógio de sol, tá? E sobre um plano, nós vamos fazer a observação dos pontos de sombra naquele horário e sempre na mesma posição. Como isso eu já tenho catalogado, né, esses pontos, nós não faremos uma observação direta para que obtenhamos o analema. Até porque, para se observar um analema completo, tem que se observar por um ano, né? Ou seja, o movimento periódico da Terra. Desculpe. E nós não temos esse tempo todo. Então, o que é que nós vamos trazer? Eu vou propor, né, colocando lá dentro do nosso curso, né, da nossa plataforma Moodle, né, na segunda unidade, esses valores, tá, para que vocês possam construir juntamente, né, com os colegas e tirando dúvidas comigo e com os tutores, essa figura maravilhosa que é o analema, né, obtido no ano de 2016 e 2020, né, 2 vezes eu obtive, usando um relógio de sol de aproximadamente 14 centímetros sobre uma plataforma como essa, pegando os pontos de sombra e marcando uma vez por semana e descrevendo essa figura que é o analema. Bem, então, ao descrever o analema, nós vamos fazer um gráfico, não uma figura, melhor dizendo, um gráfico, uma figura que representa, tratando de pontos cartesianos, né, tratando com 2 eixos cartesianos, x e y, com valores medidos em milímetros sobre papel milimetrado, e nós vamos caminhando. Vocês estão comigo aí? Porque a proposta é para a gente colocar a mão na massa, pelo menos, né, para fazer a figura aparecer numa plataforma sobre papel milimetrado. Topa o desafio? Sim, professor. Não fique no silêncio, não, porque vai ser topar o desafio. Vai ser simples, entendeu? Eu vou mostrar a vocês à frente como é que a gente vai discutir e que é interessante nós trazermos uma prática apenas, entre tantas que nós podemos desenvolver e trazer o nosso aluno para perto, o nosso estudante, para estudar, entender essa aplicação da física, por exemplo, na astronomia. Como é que eu sei estudar astronomia? Faça um trabalho simples como esse. Pegue um experimento como esse e mostre o movimento aparente do Sol, dos astros. Isso pode ser feito com outros astros, pode ser feito com a Lua, mas, obviamente, né, seriam outras demandas para observar, e com o Sol fica mais prático fazer isso durante o dia, tá? De maneira mais interessante e com pontos de sombra delineados sobre papel milimetrado. Beleza? Observação e representação. A observação. É possível observar e registrar o analema tirando fotos do Sol no mesmo local e horário todos os dias e sobrepondo as imagens, como eu falei anteriormente. Nós não vamos tirar fotos do Sol, nós vamos descrever isso em forma de um plano, né, em que um relógio de Sol, é chamado, né, uma hastezinha perpendicular, vai ser usado como um meio para obtenção do ponto de sombra, e descreve também, tranquilamente, né, para levar para a sala de aula e discutir com os alunos no papel milimetrado. Tem a representação, né? Já falamos aqui, o analema pode ser representado em mapas celestes, globos celestes, ou em globos celestes, diagramas, ou aqui mesmo, usando uma plataforma como essa, né? Ah, Marco, mas eu não vou... Como é que eu vou fazer essa plataforma? Calma, não fique tranquilo, na hora certa você vai fazer.
Aqui nós vamos precisar apenas de papel milimetrado, lápis, transferidor, tá? Caneta. Nós vamos usar um papel milimetrado. Você pode usar uma folha de A4, como essa aqui que eu estou trazendo para vocês verem, tá? E a gente usa uma folha, isso aqui é mais que suficiente para nós fazermos a nossa atividade. Mas eu vou caminhando com vocês aqui. Nossa oficina. Faremos a representação, olha bem, faremos a representação, ou seja, né, o desenho do nosso analema usando material didático obtido em papelaria, tais como papel milimetrado. É difícil encontrar papel milimetrado aí, gente? Ou é fácil? Aqui é fácil. Lápis, borracha, um escalímetro, preferencialmente, porque para medida, né? O escalímetro é mais preciso para te dar pontos sobre o papel milimetrado, tá? Ah, Marcos, eu tenho uma régua. Tudo bem, use a régua, mas ela tem suas limitações em relação ao escalímetro, né? É muito mais preciso. Mas para todo efeito, se não tiver o escalímetro, pode usar a régua. Não há problema, tá bom? Sem problema. O caderno, para que o caderno? Para que a gente faça as nossas anotações, né? E a gente vai mostrar um modelo, né? Número da observação, data da observação, né? Coordenadas em X, coordenadas em Y e considerações, observações que vocês podem colocar ao longo das observações. Ah, no dia tal, no meu caso, né? No dia 22/8/2025, houve sombra no mesmo horário de observação. Então, não foi feita aquela marcação, mas no dia seguinte foi possível. Então, são coisas que são importantes para a experimentação. Fazer física, fazer ciência, digamos assim, estudar ciência, colocar a mão na massa, estar envolvido em muitos fenômenos que nos trazem, digamos assim, situações que vamos ter que lidar no dia a dia. Por isso que a experimentação não é algo estático, ele é sempre dinâmico, sempre necessário ver, rever, refazer, repensar. E isso dói. O que é doer? Isso dá trabalho, né? Mas olha o que a gente pode obter a partir da ciência, né? Estamos aqui falando entre nós, usando um instrumento tecnológico, a partir da internet, né? E o instrumento físico, que é o nosso computador, o celular, enfim, o tablet, para a gente discutir isso. De onde parte isso? Da ciência, né? Que foi implementada, que foi trazida a nós até que chegássemos em tal condição. E até onde, né? Iremos com essa ciência em termos de conhecimento. Vocês estão comigo? Ok? Professor, boa noite. Boa noite. Eu já entrei na aula um pouquinho atrasada aqui e tal, peguei aqui o barco andando, mas eu estou procurando entender. Agora me diz uma coisa, dentro desse material aí, o que eu posso substituir por esse papel milimetrado, é o nome? Porque pelo seguinte, eu não sei, na verdade, não sei se eu conheço, ou se tem um outro nome. É porque, assim, eu não estou na capital. Eu vim esses tempos agora para o interior, e sabe que o interior tudo é mais difícil, né, do que na capital. Sim. Eu não sei se vou encontrar esse material por aqui, pelo menos esse papel milimetrado, né? O que eu posso substituir, então? Pronto, obrigado. Como é seu nome, querido? Eu não estou vendo aqui. Regiane. Regiane, veja bem, muito boa a sua colocação, porque, assim, eu acho legal, no nosso ambiente de sala de aula, que nós temos uma liberdade de tratar dos conteúdos de maneira que usemos a criatividade, né? Se nós não temos um determinado material, o que é que nós podemos usar em um momento seguinte? Pois muito bem, se não ter o papel milimetrado, certamente, eu creio, deve ter folha de ofício A3, a folha de ofício A4, né? Ou mesmo o caderno, tá? O caderno espiral dos estudantes, folha de caderno. Por que eu quero dizer isso? Porque o papel milimetrado é material de papelaria mesmo. Aí tem papelaria, Regiane? Deve ter, não é? Ou é muito... Olha, eu acredito que sim. Ainda não estou muito inteirada desse interior, que eu vi esses tempos para cá, mas acredito que sim. Pronto. Então, assim, ao buscar uma papelaria, esse material, eu não vou estar dizendo com certeza, não vou usar esse termo, mas certamente é um dos materiais de papelaria que você encontra, junto com o papel ofício. Porque o que acontece? O que ela é? O papel milimetrado, não sei se você vai poder observar. Ô, professor, posso falar? Pode. Eu utilizei recentemente com os meus alunos para fazer homotetia e tem na internet. Então, eu consegui fazer ampliação num papel, na folha de ofício, e eu mesma construí
esse papel milimetrado. Caso Regiane queira, ela pode obter na própria internet, no Google. Ótimo. Ótimo. Isso mesmo, Beto. Eu já ia falar isso também. Até botei o link aqui, ó, de um. Pronto. Passe isso depois, Beleza, colega. então, pessoal. Beleza. Ótimo, ótimo. Então agora eu fico mais tranquilo. Por outro lado, chama atenção para uma coisa. O papel milimetrado, como o próprio nome diz, ele é muito bem delineado, né, nos seus quadrículos aqui. Eu acho que, se não me engano, são 6 milímetros. Eu estou sem meu óculos aqui. Para cada quadrículo desse aqui. Então, aqui, 6. Então, ele vai formando quadrados, né, perfeitos, em partes bem definidas. Por que eu digo papel milimetrado? Porque você vai pegar um ponto X e um ponto Y e fazendo casar para que fique exatamente ali onde era o ponto de sombra. Eu vou discutir isso na oficina. Então, se você puder obter esse papel milimetrado como é que eu posso dizer, em papelaria, melhor. Uma folha é suficiente. Você comprar um monte de folha, só uma folha de A4, ou no máximo 2 de papel A3, né? Ou uma de A3, ou no máximo 2 de A4. Folha de ofício A4, né? No papel milimetrado, no tamanho. Se não, faça isso. Veja, eu não sei se vocês estão falando, então certamente deve ser tão bom quanto, né, tirar da internet. Está aí o material que nós precisamos para a nossa prática. Vocês podem ver ao fundo aí, ó. Nós temos ali o papel milimetrado, que está aqui, é o milimetrado opaco, né? Se não tiver, é a sugestão dos colegas. Fita adesiva. Observem também que nós temos aqui um transferidor, né? E aqui tem vários modelos, você pode trabalhar com isso. Para quê, Marcos? Para que esse transferidor, meu filho? Trabalhar com esse ângulo? Sim, nós vamos trabalhar com ângulos para observar o ponto de sombra, né? Em relação ao ponto projetado e o ponto de sombra. Qual é o ângulo de abertura? Nós vamos tratar com ele, beleza? Vamos precisar de régua, tá? Uma régua simples de 30 centímetros. Se você tiver o escalêmetro, melhor ainda, beleza? O que eu coloquei também aqui a mais foi o seguinte, cadê? Deixa eu ver aqui. Tá aqui, ó. Porque eu fiz uma plataforma, né? Então, se você se interessar depois, a sugestão é que você faça uma plataforma. Vou cobrir, refiz essa aqui, para que você faça o seu experimento e observe ao longo do ano com os seus estudantes, enquanto tiver calendário escolar, né? E aí você vai marcando os pontos de sombra para descrever a figura. E isso é interessantíssimo, porque o aluno se move por demais através de práticas quando é prazerosa. Né? No pátio da escola, onde não há sombra, digamos assim, durante todo o ano, algum ponto ali que você vai ter certeza que naquele horário sempre vai ter ali o sol brilhando naquele ponto, né? Porque não tem sombra de prédio ou de árvore, e aí você consegue descrever. Mas isso é óbvio que tem que ser estudado com o tempo. Eu vou conversando com aqueles que se interessarem por esse projeto, porque eu já implemento ele em escola, tá? E aí qualquer dúvida pode me falar depois. Caneta, lápis, eu ainda, deixa eu ver aqui, cadê? Assim, olha só, o pauzinho, né? O que eu vou usar? Isso aqui só foi para representar, porque você pode usar gente, são coisas simples. Um canudinho, um canudo não, como é que chama? Um palitinho daquele de churrasco, né? Para ser o relógio de sol, ó. Coloca lá e ele vai aparecer, tá? De maneira perfeita. O legal é que vocês façam para que fique com ângulo de 90 graus com a plataforma. Vou botar uma plataforma em ladeira, bota ele em lugar regular, para que possa colocar o reloginho de sol ali de maneira perpendicular ao plano, beleza? De mais a mais, aqui a gente cabe para a nossa apresentação por hoje. Vocês querem colocar alguma coisa? Porque eu vou voltar para discutir com vocês aí, olhando vocês olho no olho. Querem falar alguma coisa aí? Já. Estão comigo? Estamos. Beleza. Muito bem. Então, olhando agora para vocês aqui, veja só. Nós, grande parte de nós, digamos assim, estamos acostumados com nossas aulas, principalmente quem já lida muito com sala de aula, com muitos anos ou com intensidade, não tantos anos, mas com intensidade ao longo do ano. Né? Nós estamos envolvidos, e eu vou falar agora, já que estamos num curso de física, e nós fazemos parte desse curso, então se sinta, né, como professor de física, se ainda não é, se preparando para tal, em situações que em sala de aula estaremos envolvidos com as nossas atividades observacionais, discutidas em sala de aula, né, os exercícios que serão postos em relação àquele conteúdo que está sendo trabalhado, né, a relação entre o fenômeno físico na natureza e como nós estamos tratando aqui dentro do componente curricular de física.
Por exemplo, primeiro ano, basicamente se estuda o quê? Geralmente, é a eletricidade, é a ótica, a termologia ou é a mecânica? Geralmente, né? Estou dizendo que é regra. Mas geralmente, primeiro ano, vocês dão o que lá, gente? Fala para mim aí. Eletricidade, professor? Pode ser trabalhado lá, Catiana Aragão. Pode ser trabalhado, mas geralmente os componentes curriculares, né, propõem, em várias escolas, eu não estou dizendo que seja a sua, mas em algumas escolas propõem que a mecânica seja trabalhada primeiro. Por que dos movimentos, né? Depois você tem lá no segundo ano, eu estou dizendo aqui, viu, queridos? Geralmente os livros, quando eles trazem de forma modular, só um minutinho, Adenilson, eles trazem primeiro ano mecânica, né, de maneira geral, lei de Newton, energia, e depois segundo ano, termologia, ótica, ondulatória, né? Terceiro ano vai trabalhar com eletricidade. Isso não é regra, mas pode acontecer, beleza? Fala, Denilson. Não, foi isso aí. Ia responder a pergunta do senhor, né? Ah, então ok. Beleza, então o que acontece, gente? Dentro dessa proposta, né? Trabalhou ali mecânica, vai ter exercícios? Vão ter exercícios. E como é que nós vamos levar essa relação para além da dificuldade do conteúdo? Eu vou pedir só um minutinho aqui, porque meu irmão ali está com a dificuldade. Eu peço a vocês só 3 minutinhos aqui. Pode ser? 3, não, 5. É necessidade mesmo, porque não está aqui no momento. Só estou eu aqui. Beber uma água também. É isso, uma água. Não demora lá na cantina, não. Regiane? Regiane tá por aí? Oi, Nivaldo, pode falar. A Denilson compartilhou um link aí, né, do Sim, papel. eu acabei de ver, vou até entrar. Não, eu perguntei para ele porque é o seguinte, né? Eu, pelo menos, ainda não tinha visto esse tipo de papel milimetrado, né? E aí é complicado, porque como eu vim agora recente aqui para o interior, nem conheço direito essa cidade, então não sei nem se tem isso por aqui. Se fosse lá em Belém, na capital, tudo eu sei, tudo existe lá, mas no interior é mais difícil. Aí eu já fiquei preocupada, né, por esse trabalho de agora. Mas foi boa a dica do Miguel, a Beltra também falou, a Denilson compartilhou o link, eu já vi aqui, já sei mais ou menos aqui como fazer. Já só veio aqui. A minha cidade só tem uma papelaria, mas acredito que tem. Aqui eu não sei, deve ter, mas é porque eu não conheço. É ruim quando a gente vai para outra cidade que a gente não conhece, que é menor do que a capital, que a gente já está acostumada, a gente fica meio perdida assim, mas enfim. Pronto, queridos. Eu vi aqui que o Diego colocou. Eu também tive dificuldade de encontrar. Encontrar o quê? O papel milimetrado, foi? Pode me ouvir? Tranquilo? Pronto. Certo. Vamos ver. Papel milimetrado. Tranquilo? Mas, enfim, é como eu falei. Viu, Regiane? Não precisa, se não conseguir, nós vamos usar a prática assim mesmo. O que vai dar mais trabalho é porque você vai colocar, por exemplo, se for uma folha de ofício normal, vamos pegar o caderno, né? Pegar o caderno. Então, no caderno, nós vamos colocar aqui, né? A altura, né? Medir digamos, em centímetro, ok? Então, aqui a cada meio centímetro, ó, 1 centímetro dividindo em meio centímetro cada um deles. Então, meio centímetro mais meio centímetro, até na altura. Aí, medir centímetro a altura, depois fazer isso na base também, né? Aqui, ó. Milimetrar. Então, vai dar muito trabalho. Então, o que eu sugiro? Vai dar mais trabalho, obviamente, para a obtenção da figura. O papel milimetrado ajuda demais, porque está milímetro por milímetro, os pontos, né? Então, aqui fazer centímetro por centímetro, né? Eu não sei qual é a largura aqui, mas vamos dizer que seja, sei lá, 20 centímetros, quase 20, né? Ou quase 30 aqui.
Então, marcou os pontos, digamos que tem um ponto de sombra aqui, do relógio de sol. Então, eu vou pegar, medir a altura, medir a largura e encontrar esse ponto exatamente aqui. Aqui nesse ponto, eu vou fazer uma marquinha com o meu lápis, com a minha caneta, né? Ó, marquei aquele pontinho ali. E ali, eu vou registrar, saber que, ao fazer esses pontos todos delineados, nós vamos obter o analema, podemos representar isso dentro do GeoGebra, do MATLAB, ou do Origin, que você dominar em relação à plataforma, né, digamos assim, computacional, e levar para onde você quiser. Como eu não mexo com Origin, com MATLAB, então você faz isso no papel, como eu também sei fazer no papel, né? Passa para os meninos, e eles podem fazer 1001 situações de obtenção dessa figura. Essa figura é aquilo que a gente está os anos todos da nossa vida, analemas sendo construídos, né? E vai vendo GeoGebra, tá vendo aí? O GeoGebra aí, quem é craque no GeoGebra, vai fazer suas representações maravilhosas lá, e depois eu quero ver no final o povo apresentando aí com aquela beleza toda no seu gráfico, tá certo? Mas, enfim, vamos por partes, porque nós vamos discutir aqui na nossa segunda unidade como é que vai ser o nosso projeto. Veja bem, o nosso projeto é esse. Na conclusão final da disciplina, vamos apresentar cada um o seu próprio analema. Gostou da ideia? Ana Carolina, você domina o GeoGebra, então você vai dar aula para a galera aí, tá beleza? Inclusive para mim. Tá certo? Tem outros, tem o GeoGebra, tá certo? Tem o Origin, muito bom também, excelente, tá? Você tem o MATLAB, enfim, muitos outros. Mas pode usar aí o que você dominar melhor. Quem não tem nada disso aí, ótimo, faça no papel milimetrado mesmo. Vou para frente aqui, que a hora apertou para nós. Alguém quer colocar mais alguma coisa, algum ponto? Eu vou fechar aqui a apresentação, viu? Pronto. Ok. E aí, gente? Vocês ficam tudo escondidinho aí atrás dessas telas, né? E aí uma pergunta. Oi, Adams. Uma pergunta aqui, professor. Sim, Edvaldo. Qual é a data limite para esse trabalho aí, para a gente concluir? Na terceira unidade, final da disciplina. Então, nós vamos estar... Okay. Por exemplo, eu vou colocar, por exemplo, as atividades de interação no fórum, tá certo? Vou colocar agora na segunda unidade, por exemplo, aqui, quais são os materiais do nosso projeto, o que é o projeto, qual a proposta do projeto, como ele pode ser trabalhado. Que bom, Gerdel, colocou a lista de presença aí. Pode ser trabalhado, né? Os materiais necessários, e nós vamos ter uma oficina no nosso terceiro encontro. Nós estamos no segundo encontro. Então, daqui a 15 dias, se Deus quiser, nós temos o terceiro encontro. Fechando esse encontro, aí nós vamos trabalhar até o final da disciplina para a apresentação de vocês conosco aqui. Entendeu aí, Edvaldo? Ok, valeu. Professor, mas aproveitando o gancho aí do Edivaldo, mas esse trabalho vai ser individual? Né? Ou em grupo? Não entendi. Não, ele vai ser individual, porque o que acontece, o trabalho, como ele vai ter os dados todos tabulados, Regiane, vocês vão receber lá dentro da segunda unidade os valores. Então, por exemplo, eu já vou deixar assim, vou deixar a linha de pescar, a vara de pescar, o barco. Você só vai ter que entrar no rio para poder puxar o peixe, entendeu? É o seguinte, eu vou te dar a tabela pronta, você vai pegar com aqueles dados de tabela, construir no papel milimetrado. Então, por isso que vai ser individual. E a gente vai discutindo aqui, tirando qualquer dúvida que tem, entendeu? Não, é porque o senhor está falando em apresentação, já no final, eu pensei se era alguma coisa em grupo e tal. Não. Aí na apresentação vai ser uma coisa rápida, né? Para mostrar cada um o que foi feito, como está sendo feito, porque o nosso terceiro encontro vai ser para tirar dúvida, para mostrar professor, eu estava fazendo isso, observei aquilo, porque eu quero que vocês interajam fazendo, para então, no terceiro encontro, a gente vai dirimir essas dúvidas e no final apresentar todo bonitinho lá. Se quiser apresentar no GeoGebra, mostrar no GeoGebra. Se quiser mostrar no próprio papel milimetrado, tem a liberdade de fazer isso, tá bom? Certo, tá bom então. Que mais, gente? Bem, de mais a mais, vou pedir a vocês, colegas, né, e Jardel também, John, se estiverem aí, de comunicar aos outros colegas que essa atividade, alguns não puderam estar hoje, mas ela vai estar pontuando para a nossa disciplina, tá? De maneira significativa. Então, assim, é claro que não é imposição, mas se a nossa disciplina de prática, vamos partir, então, para uma prática que nos dá essa condição de construirmos juntos, digamos assim, não só a nota, porque é pela nota, né? A nota é importante, mas não é pela nota,
é ter recursos e mostrar que a gente pode desenvolver coisas legais, até por aqui mesmo, né? Uma ferramenta legal como essa, que é a distância, a gente poder trabalhar, né? Eu digo para você o seguinte, fique tranquilo, porque oficina em sala de aula eu já fiz várias, né? E a gente consegue ali, em que momento, Marcos, você consegue fazer a oficina? Uma oficina de 50 minutos é mais do que suficiente para construir e apresentar. Nós temos aqui 1h30, então assim, nós não vamos fazer no final a construção, vamos mostrar o que já foi feito durante a nossa disciplina, então vai ser mais tranquilo. De mais a mais, alguém quer colocar mais algum ponto importante? São 19h17, né? Nós estamos aqui fazendo encaminhamentos para fechamento do nosso webinário. Volto a dizer que a segunda unidade, ela vai estar disponível para vocês agora, a partir dessa semana, viu? Com as nossas atividades no fórum. Vão haver discussões em teoria e prática, vamos continuar discutindo, mas o nosso projeto de Física e Astronomia está de pé. Ou só eu que estou... Nós estamos de pé com o projeto? Se tiver, faz assim para mim, ó. Ó, Miguel, ó, Beatriz, Miguel, ô, gente. Então... Ok, professor, ok. Muito bom. Fico feliz com isso, viu? De mais a mais, vejam que tem aí a lista de frequência, viu? Para que vocês possam assinar e colocar, mandar logo para a gente ter essa questão da frequência, tá bom? E, gente, queria pedir também que vocês se colocassem também algum ponto que vocês consideram importantes agora, tá? Para a gente poder ir fechando nosso momento por hoje. Pois não, Edvaldo? Professor, em relação à nota da primeira unidade, aí você já vai publicando? Não, olha só, como é um projeto contínuo, eu vou lançar, fique tranquilo, Edvaldo, eu vou lançar essas notas, tá? Assim que a gente concluir aqui, porque eu vou fazer um somatório de notas. É como se fosse uma nota só, somando para fechar essas notas todas. Caso haja um momento em que houve uma necessidade de uma prova final, aí nós teremos uma prova final que vai ser a nota substitutiva, né? Ou dentro daquele critério que precisa ser feito. Mas, no primeiro momento, não. Vou lançar isso como se fosse um inteiro de atividades para a gente lançar a nota, tá bom? Ok, valeu. Valeu. Professor, se o senhor tiver aí algum arquivo com várias dessas experimentos aí, disponibiliza para a gente. Com um assunto específico do Analema ou vários artigos que falam sobre prática? Não, outros. Só para a gente ter um banco, né? De experimentos. Com certeza. As outras oportunidades. Ótimo, sim. Eu vou fazendo isso aqui ao longo da disciplina, viu? Gostei disso, Adelson. Tranquilo. Já estava com plano de fazer assim também, tá bom? Bem, pessoal, queria agradecer a vocês por mais esse momento, tá certo? No outro encontro nós tivemos um pouco mais de pessoas, mas enfim, sabemos das demandas de cada um. O importante é que não tenham pautas, né, que possam suprimir a questão da sua disciplina. Então, vamos manter a presença ativa, tá? No nosso encontro, nas nossas atividades lá no fórum, interagindo, e também dentro dos textos e artigos que vão ser dados ali para vocês fazerem a leitura, tá bom? Nossa atividade, nosso projeto. Ok? Pois não, Edvaldo, sim, pode falar, Denilson. Não, só respondendo, ok. Ô, professor, mais uma pergunta aqui. As nossas aulas ficarão na segunda ou na sexta-feira? Sexta-feira Na sexta-feira, suas aulas ou a de didática? Pessoal, confirma para mim. Ok. Olha só, pegar na sexta-feira ou na segunda-feira é mais uma adequação de horário. Então, por exemplo, na sexta-feira passada não deu para fazer porque tinha uma atividade que estava ali pré-agendada. Então, por isso que nós jogamos para segunda-feira aqui, tá? Aqui na segunda, professor, para mim é melhor. Na sexta eu tenho um compromisso no horário de aula. Segunda professor, eu sou adventista, então para mim na segunda é melhor. Tem a ver também. No caso, não tem problema para os outros, viu? Tranquilo. Ficar na segunda, professor, fica ótimo. Ótimo também. Para mim fica tranquilo. Eu só colocaria que na segunda-feira seria às 18 horas, tá certo? 18 às 19 horas, tá bom? Tranquilo. Ótimo. Então, o nosso próximo encontro fica de hoje a 15 dias, se Deus quiser, no mesmo horário, 18 horas. Outra coisa também, avisem aí aos colegas que vocês têm acesso, tá? Que não estiveram hoje presentes, vão ter alguma dúvida, certamente, né? Mas que lá dentro da segunda unidade vão aparecer textos, tá? Descrevendo. Vou colocar algumas pesquisas para vocês fazerem também, tá? Para interagir mais com o conteúdo do nosso projeto. Não é nada difícil, mas precisa, claro, se debruçar para estudar e entender o que é o fenômeno, tá bom? Certinho, professor. Valeu. Valeu demais.
Gostei desse encontro com vocês aqui, certo? Tamo junto. Qualquer Ô, coisa aí, pode. professor, Oi. Sim. tem data para entrega, a data que o senhor vai determinar para a gente poder entregar esse trabalho? O último projeto? encontro nosso. Nós temos ainda mais 2 webinários. O terceiro aí a gente vai Ah. trabalhar ainda em oficina. O último, que seria aproximadamente no final da disciplina, né? Não estou com o calendário aqui, mas no final dela a gente apresenta. Primeiro, já tivemos um, segundo hoje, terceiro daqui a 15 dias, e o outro que nós teremos vai ser para apresentação do trabalho. Valeu? Entendi. Tá, obrigada, professor. Boa noite. Boa noite, Jaqueline. Boa noite, pessoal. Forte abraço a todos. É isso aí. Vamos para frente. Tamo junto. Boa noite, obrigado. Aí, Jardel, você está por aí ainda? John? Ok. Boa noite, pessoal.